continuando, vamos falar agora sobre o resultado da execução orçamentária. Então você já entendeu que a execução orçamentária é o confronto, é quando as receitas são arrecadadas e as despesas empenhadas. Isso num período, num exercício financeiro que coincide com o exercício com o ano civil no Brasil. O resultado, receitas arrecadadas menos despesas empenhadas, é o resultado da execução orçamentária. Muitas pessoas falam sinteticamente resultado orçamentário, né? Muitas pessoas não falam da execução, mas é importante ter em mente que uma coisa é o resultado do orçamento. Quando você prevê receitas e despesas, você já sabe que há um princípio de equilíbrio, mas esse princípio pode não ser obedecido. E há o resultado da execução orçamentária, quando a receita é arrecadada e é confrontada com as despesas empenhadas. Se as receitas arrecadadas são superiores às despesas empenhadas, nós temos um superávit orçamentário. Superávit orçamentário, que em geral é sempre bem visto, bem-vindo. E quando as despesas empenhadas são superiores às receitas arrecadadas, nós temos um déficit orçamentário. Déficit de execução orçamentária. Bom, superávit orçamentário, o equilíbrio a gente estudou, é um princípio, mas não é uma obrigação. Nós já fizemos um comentário que superávites orçamentários recorrentes indica que o setor público está tributando mais do que deveria, né? Assim como déficits orçamentários recorrentes. No Manual de Contabilidade Pública tem uma demonstração, um balanço orçamentário anual, que tem uma estrutura básica. Então nós temos aqui, né, a previsão inicial de todas as receitas, a previsão atualizada, que depois dos ajustes, as receitas realizadas. O que são as receitas realizadas? São as arrecadadas. As arrecadadas, né? E você tem no lado das despesas também a dotação inicial, depois a dotação atualizada e as despesas empenhadas, que é como se considera o resultado orçamentário. Mas aqui também aparecem as despesas que foram liquidadas, ou seja, aquelas que o ente já tem que reconhecer que deve, e aquelas que foram pagas no exercício, né? E aí tem esse tipo de formulário, né? Além dessa publicação anual, o ente também tem que publicar bimestralmente no relatório resumido de execução orçamentária, que é um relatório que foi obrigado, que nasceu da LRF como um dos instrumentos de transparência, o tal do balanço orçamentário. Está aqui o nome, né? Bem pequenininho, vocês me desculpem, mas é o maior que deu para colocar. Balanço orçamentário. Fiz um extrato, então as receitas estão todas aqui, né? Que a gente já estudou na classificação por natureza, receitas correntes de imposto, contribuição, receita patrimonial, assim vai, industrial, serviço, transferência corrente, e tem um monte aqui que eu tive que suprimir para caber numa página, né? Depois tem as receitas de capital, as transferências de capital, amortização de empréstimo, outras receitas de capital e o total das receitas. 1.942 no caso, estamos falando aqui de governo do estado de Santa Catarina. De que período? De janeiro a dezembro do ano de 2020, tá certo? E aqui a gente tem a previsão atualizada, ó, e as receitas realizadas. No bimestre, qual é o bimestre? São os dois últimos bimestres, bimestre novembro e dezembro, está aqui escrito, ó. No bimestre e até o bimestre, ou seja, no ano inteiro, né? Com o saldo comparativo. Isso as receitas acabam não aparecendo as despesas, mas a gente pode acessar o site do governo do estado e olhar as despesas, vão estar classificadas lá dessa forma, né? Acho que eu tenho aberto aqui, mostro para vocês rapidinho, aqui, né? O balanço orçamentário. Primeiro as receitas estão aqui e as despesas estão aqui. Ó, eu peço desculpa, mas as despesas estão aqui, né? Então nós temos aí as despesas correntes, quais são? Pessoal, encargos, juros, encargos, outras despesas correntes, né?
e as despesas de capital, investimento, inversão financeira e amortização da dívida. Dotação inicial, dotação atualizada, despesas empenhadas no bimestre até o bimestre, despesas liquidadas no bimestre até o bimestre, despesas pagas, né? Tá aí como a gente viu o modelo que o manual indica para nós, né? Ok. Agora, para terminar esse conteúdo, é importante compreender que há uma relação entre o resultado orçamentário e o resultado financeiro. Vamos lá. Você ainda vai estudar contabilidade pública. Aqui é só uma introdução, nós já falamos um pouco sobre isso no passado, quando falamos de receitas e despesas efetivas ou não efetivas. Aqui tem uma imagem simplificada do balanço patrimonial, do patrimônio do ente municipal. Então você imagina o patrimônio do ente municipal lá em 31 de dezembro de 2020. E um patrimônio do ente municipal lá em 31 de dezembro de 2021, quer dizer, um ano depois, porque esse 2020 é a mesma coisa no início de 2021, né? Aqui está o ano de 2021 e durante o ano de 2021 ocorre receitas e despesas. Receitas arrecadadas superiores às despesas empenhadas dá um resultado orçamentário superavitário. Ou seja, gastou-se menos do que arrecadou. Essa sobra contribui para o aumento do saldo financeiro, da situação financeira do ente. O que é a situação financeira do ente? É o confronto dos ativos financeiros e passivos financeiros. Ativos financeiros, disponível, caixa, equivalentes de caixa, contas a receber, créditos. Passivo financeiro, contas a pagar, restos a pagar, depósitos, coisas que tem a pagar, né? Então, diminuir um do outro dá o resultado. Quando você gasta menos do que arrecada, você consegue influenciar esse resultado. Ou seja, sobra mais dinheiro no disponível, você às vezes consegue pagar mais as dívidas de curto prazo, né? Então, de um ano para outro, você consegue verificar uma melhora na situação financeira. A situação financeira está aqui, ó, né? É só aquela parte de cima do balanço patrimonial do ente. Porque o que você tem lá em ativo permanente? Máquinas, veículos, imóveis. O que você tem no passivo permanente? Você tem dívidas de longo prazo, dívida com o INSS, dívidas com o Banco Mundial, com o FMI, sei lá com o quê, né? E o que você tem aqui nas dívidas de curto prazo? Aquelas que vendem no curto prazo, são dívidas com fornecedores, restos a pagar, como a gente normalmente fala. Então, se você gasta menos do que arrecada, arrecada mais do que empenha, sobra dinheiro no disponível e às vezes você consegue diminuir os restos a pagar, né? Você pode até não ter sobrado nada no disponível porque usou todo aquele dinheiro para diminuir os restos a pagar. O fato é que é uma conjunção, é uma matemática. A gente, quando fala em situação financeira, a gente tem que pensar tanto do lado positivo do financeiro quanto do lado negativo. Então, quando a gente diminui ativo financeiro de passivo financeiro, a gente tem a situação financeira do ente público. Situação financeira superavitária, ou seja, tem mais ativo financeiro do que passivo financeiro, indica capacidade de pagamento. O ente tem condições de pagar as dívidas de curto prazo, obrigações fiscais. E tudo mil maravilhas. Se a situação financeira é deficitária, significa que não há essa condição de pagamento. Ou seja, tem mais restos a pagar de depósito que dinheiro no ativo financeiro para pagar. Então, o ente público fica em maus lençóis. Ou seja, tem dificuldade financeira de honrar as dívidas de curto prazo, né? Essa regra que eu estou explicando aqui serve para a empresa olha isso também, né? Mas o setor público às vezes não dá a devida importância, né? E a gente agora está vendo que essas informações são importantes. Agora que você entendeu que o resultado orçamentário influencia na situação financeira, vamos para um caso prático. Eu peguei lá de um relatório aliás, isso aqui é um caso hipotético. Imagina então que um ente público, vamos imaginar um município, tenha receita em 2019 de 11 milhões e despesa empenhada de 9 milhões e 900. Ora, ele tem um resultado orçamentário de 1 milhão e 100. Isso significa que esse 1 milhão e 100 ajudou a aumentar a situação financeira em 1 milhão e 100, o saldo financeiro em 1 milhão e 100.
Então, se eu comecei um ente público agora, em 2019, no início de 2019, terminou o ano e eu tenho um ativo financeiro maior que o passivo financeiro de 1 milhão e 100. No ano de 2020, nós temos uma situação, aliás, ano de eleição, é relativamente comum, os prefeitos gastam mais do que arrecadam. Ele gastou aqui 1 milhão a mais do que arrecadou, né? Arrecadou 11 milhões, não aumentou muito a arrecadação porque teve a pandemia, mas gastou 12 milhões. Então ele teve um déficit de execução orçamentária de 1 milhão. Veja, esse déficit de execução orçamentária fez reduzir o saldo financeiro, a situação financeira. E essa redução saiu de 1 milhão e 100, que era uma sobra que tinha, para só 100 mil. Mas ainda superávit financeiro. Ainda não está devendo, ainda tem mais ativo circulante, ativo financeiro do que passivo financeiro. Aqui está o balanço, né? Ainda tem mais ativo financeiro do que passivo financeiro, e essa diferença é de 100. No ano 2021 a situação já melhorou um pouco, teve um crescimento da receita arrecadada para 11 milhões e meio, e a despesa ficou em 11 milhões, então teve um resultado orçamentário positivo de 500 mil. Logo, o saldo financeiro aumentou para 600, ou seja, tinha 100, consegui guardar 500, aumentou para 600. No ano 2022, 12 milhões, menos 11.500, dá 500, aumentou mais de 600, mais 500, foi para 1.100. Essa é a relação. Como a gente, né, se eu ganho 10 mil e gasto 9 mil, 1.000 fica guardado. No mês que vem eu ganho mais 10 mil e gasto 11 mil, posso gastar 11 mil? Posso. Porque eu tinha 1.000 guardado, então eu gastei os 10 que eu ganhei mais o 1.000 que eu tinha guardado. Essa é a lógica. Enquanto o resultado orçamentário e o resultado financeiro forem positivos, tudo bem. Quando você tem o resultado orçamentário positivo e o resultado financeiro negativo, tudo bem. Quando você tem um resultado orçamentário negativo e o resultado financeiro positivo, tudo bem. Mas o que você não pode ter é os dois resultados negativos, ou seja, a situação é ruim e você ainda gastou mais do que arrecadou. Aí é que é o problema. Né? É assim que o Tribunal de Contas interpreta. Veja um caso concreto, eu tirei lá de uma conta municipal aí, de um município que eu vou poupar o nome. Mas não tem nada demais aqui, então lá no relatório eu busquei, ó, você tem aqui receita realizada, ou seja, receita arrecadada, né? Para você não esquecer, receita arrecadada. Opa! Receita arrecadada, né? 23 milhões. Despesa executada é a despesa empenhada, 20 milhões. Então teve um resultado positivo de 2.460.000. O saldo, então, vamos supor que foi 2.460. No ano seguinte, você tem também uma receita maior que a despesa de 1.550.000. Então, esse saldo aumentou em 1.550.000 de 2.460 para 4.011.000. Mas em 2018, você tem despesas superiores às receitas, ou seja, o resultado orçamentário negativo em 1.100.000. Então, esses 4 milhões baixaram para um pouco menos do que 3 milhões, né? No ano de 2019, você tem receitas, de novo, receitas maiores do que despesas. Então, enquanto em 2.116.000, você tem aqui um aumento do saldo financeiro. E em 2020, você tem o ano de eleição, uma despesa bem superior às receitas. Veja o caso concreto. O resultado orçamentário foi 3,5 milhões negativo. Então, aquela poupança que existia acabou sendo usada e a poupança diminuiu para 1.448. Essa é a lógica. Isso você vai analisar na conta anual que você vai apresentar para a turma no final desse semestre. E com essa explicação dessa relação, a gente termina o assunto de execução orçamentária, faltando 2 para a gente terminar todo o conteúdo da disciplina, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal e o controle da execução orçamentária. Até a próxima, pessoal.